Antes de entrar na pauta das capelas comunitárias, eu quero também falar do assunto deste dia, a educação infantil. Ontem estive na SMED com o diretor de projetos, Marcos, e uma das 4 escolas que eu venho cobrando aqui, que não estão na PPP, que é a Planalto Rio Branco, foi credenciada no PAC. A escola do Campos da Serra, que deveria ter vindo quando veio a construção das casas, aliás, dos apartamentos, deveria ter vindo. A semana que vem o prefeito vai ter uma visita em Brasília, na Caixa Econômica, juntamente com a deputada Denise, para tentar resolver o problema do Campos da Serra. Bom, eu quero deixar registrado nos anais desta casa que desde 2012 nós estamos lutando pela Escola Infantil do Belo Horizonte. O projeto ficou pronto, foi feita sondagem de solo, uma escola para 300 crianças, e que depois foi mudado o projeto. Mas que o projeto está pronto e que deve custar em torno de 13 milhões e meio. A do Mariane, eu era coordenador do orçamento comunitário, foi construído um muro, quase R$1 milhão na época, deve custar uns 7 milhões, o projeto está pronto. Então, gostaria até de sugerir a nobre presidente que a devolução do recurso da Câmara desse ano seja para essas 2 creches, essas 2 escolas, a do Belo e a do Mariane. Porque são 20 milhões. Não estão foram inscritas no PAC, mas não foram contempladas. Não está na LDO. Então, é uma preocupação muito grande que o governo com certeza vai agilizar uma forma para que tenhamos, então, essas 2 escolas que estão fora da PPP. E, aliás, eu tenho falado com o Matheus, e ele tem trabalhado muito nessa questão. Me respondeu aqui, os locais, os terrenos, tudo já estão devidamente encaminhados, o projeto está sendo analisado pelo TCE, então as PPPs, com certeza, a partir de 2025, nós teremos a construção das 32 escolas infantis. Hoje, o município paga R$ 1.031 por vaga e não tem vaga na particular. Essa é a informação que eu tenho da SMED. Então, foi importante a minha ida ontem lá na SMED para entender realmente e para saber que nós precisamos buscar 20 milhões para construir a escola infantil do Belo e também do Mariane. Eu devo também ir a Brasília para ver com a deputada Denise uma forma, pelo menos, de um sinal de emenda para que a gente ache uma saída para construir essas 2 escolas. Porque custa muito, é 20 milhões, mas as comunidades precisam muito. Bom, quero passar para outro tema, que são as capelas comunitárias. As capelas comunitárias também é uma luta do meu mandato, e eu estou muito feliz com a construção do Vila IP, quase 600 mil, são 2 salas. Está aí o Darcy Jesus, que foi uma grande liderança da UAB também daquela região, sabe que as igrejas católicas, elas não permitem mais, e que nós temos uma deficiência muito grande, que graças a uma empresa que deve ao município, está sendo construída 2 salas, 2. Poderão ter 2 velórios ao mesmo tempo. Então, parabéns ao governo, a luta, inclusive, quero dizer que o governo deva mudar a 6810.
A Lei 6810 permite que a compensação seja só para obras novas. Vereador Felipe, o senhor que entende, foi secretário de governo. A Lei 6810, que agora está na Conceplan, ela permite de que o devedor do município só construa obras novas. Eu não posso concordar com isso. Se tem um projeto para reforma, por exemplo, da UBS do Belo, acompanhamento dos técnicos, por que a compensação não pode ser em reformas? Porque, então, PGM, nós precisamos de um olhar diferente, porque senão essa casa, ano que vem, vai mudar a lei quando ela vir para cá. Falei com a secretária da CEPLAN. A Lei 6810, que permite, no parcelamento, o devedor dar em contrapartida obras novas. Nós precisamos também que seja em reformas. O loteador tem que dar os 15%. Bom, tem uma área pública perto, vou dar só 7,5%. Os outros 7,5%, eu reformo 2, 3 escolas. Então, com certeza, o governo deve olhar essa Lei 6810 para que também, na compensação, seja para reformas. Quero falar da Capela do Pôr do Sol, que nós iniciamos o projeto com a Mônica do Fórmulo, que o Marrachinho fez o laudo estrutural. É uma construção antiga que estava abandonada e que a gente está com a ajuda de muitas mãos. Eu quero agradecer a MOB, a Prefeitura que fez o convênio também com a MOB, Padre Paulo, a Sumig, que está pagando também a mão de obra de um dos pedreiros, a BR Materiais Elétricos, o Barbosa, o Dalsaço que está construindo, o Silva. E também criamos uma vaquinha online. Uma vaquinha online para que nós tenhamos ali para o Pioneiro e Pôr do Sol a construção, então, completa desta sala comunitária, de extrema importância. Bom, tem o ditado, né? Quem ajuda a construir, ajuda a cuidar. Então, a vaquinha foi lançada, a gente vai contar com o apoio dos moradores, das empresas locais, para que a gente consiga finalizar a construção desta sala comunitária, esperada de muitos anos e que vai servir muito ao Pioneiro e Pôr do Sol. Portanto, a gente tem muito a agradecer aos que já estão ajudando e, se nós lembrarmos, eu sempre defendi a construção de salas comunitárias. Por exemplo, no Morada Feliz, pega toda aquela região do Vale da Esperança, Reolon, todos podem utilizar a capela. A do São Vítor. São Vítor também foi construída dessa forma, comunitária. Então o presidente do bairro cuida da chave. A do Fátima também é importante. A do século XX também é muito importante, porque a comunidade é que gerencia, é que cuida. Então, nobres colegas, quero dizer que a gente está muito feliz, mesmo tendo passado a eleição, a comunidade está ajudando e estamos construindo a sala comunitária do bairro Pôr do Sol, com a ajuda também do gabinete e com toda a comunidade. Se Deus quiser, aos poucos nós vamos construindo com muitas mãos. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador.